Estaremos dando início agora à aula 3, que vai falar da avaliação psicológica no espaço hospitalar. Os objetivos dessa aula são entender a avaliação psicológica no espaço hospitalar, ressaltar as técnicas utilizadas para avaliação psicológica nesse mesmo espaço, esclarecer sobre os comportamentos éticos no preenchimento do prontuário. A avaliação psicológica tem sido uma área de grande curiosidade por outros especialistas. Diferentemente dos psicólogos, o encantamento está frente aos instrumentos que são utilizados para se chegar a uma conclusão sobre a mente e o comportamento humano. Mas, para que esta seja diferenciada do senso comum, o Conselho Federal de Psicologia frequentemente avalia as ferramentas e as autoriza como fidedignas ou não. Então, a gente tem aí um espaço de bastante curiosidade entre todos os profissionais, inclusive os estudantes, quando a gente entra na faculdade, quando vamos aprender e como utilizar os testes psicológicos. Sabemos que os testes eles são de uso privativo do psicólogo. Então, cabe somente ao psicólogo estar fazendo esse tipo de avaliação. Então, a gente tem que ter um cuidado ético extremamente grande em função de como a gente utiliza, de como a gente fala sobre os testes. Só o psicólogo pode ter acesso a esse tipo de avaliação. Então, o cuidado que a gente deve ter desde que a gente entra na faculdade é com as perguntas que os colegas vão fazer com os amigos, como eu me comporto diante de um teste psicológico, eu vou fazer o teste para a autoescola, como que eu passo, me dá dica? Isso não existe com a avaliação psicológica. Então, a gente tem que passar a ideia de que a avaliação psicológica ela é um instrumento que é validado pelo Conselho. A todo instante, o Conselho Federal está fazendo uma revalidação dos testes, justamente porque muitos deles foram utilizados de maneira equivocada por diferentes profissionais. Ao longo desta aula, você perceberá que são muitas as técnicas, tais como testes psicológicos, questionários, entrevista aberta, entrevista fechada, entrevista semidirigida, inventários, entre outros. Mas quando se fala no espaço hospitalar, estas ficam mais restritas, pois o lugar do quarto ou da enfermaria muitas das vezes não permite privacidade, o que limita muito mais esse tipo de avaliação. Então, o cuidado que a gente tem que ter quando for utilizar a avaliação psicológica dentro do ambiente hospitalar é que a gente já não vai ter mais aquele mesmo espaço. Então, a gente não tem a clínica, aquele consultório, a gente não tem mais a mesa e a cadeira só o nosso paciente. Nós teremos muitas limitações no ambiente hospitalar e a gente tem que levar isso em consideração quando tiver que fazer uma avaliação psicológica. A gente vai falar um pouquinho mais disso adiante. A avaliação psicológica no espaço hospitalar é bem diferente do psicodiagnóstico na clínica. Na clínica, se utiliza testes psicológicos para se chegar à interpretação da queixa do paciente. No hospital, a nossa principal ferramenta é o olhar clínico e a entrevista, pois o tempo de internação muitas das vezes é muito curto ou longo demais e o espaço físico não proporciona atendimento clínico. A gente vem falando desde a primeira aula da diferença entre a psicologia hospitalar e a psicologia clínica. Embora, historicamente, a gente tenha uma dificuldade de fazer essa separação, é o psicólogo clínico que entra no hospital, a gente tem que começar a entender quais são as diferenças dessas duas vertentes. Então, o psicólogo hospitalar não é aquele que vai ter o espaço adequado para fazer uma avaliação psicodiagnóstica. Quando solicitado, ele até utiliza de testes, mas é bem mais raro. O que a gente vai ter como principal ferramenta é o nosso olhar diferenciado e as entrevistas que a gente vai estar fazendo dentro desse espaço. Vamos falar agora dessa entrevista psicológica que ocorre no hospital. A atuação do psicólogo hospitalar, muitas das vezes, é multidisciplinar, como pode ser visto na aula 2, e outras vezes transdisciplinar, ou seja, o paciente é atendido por uma série de outros profissionais que precisam manter uma comunicação entre si para que o tratamento alcance o resultado esperado. Vamos só relembrar um pouquinho esses dois conceitos. Como nós falamos, nós temos 3 possibilidades de atuação do psicólogo dentro da área hospitalar. A gente tem a multidisciplinar, e aí a gente vai relembrar a aula 2, que é quando a gente tem um profissional que vai estar atendendo separadamente. Esse paciente é atendido por vários profissionais e eles são atendidos de forma independente. Esse paciente, é atendido de forma independente, ou seja, não há comunicação entre esses diferentes profissionais.
Já na transdisciplinaridade, que é o que a gente está comentando aqui, esses profissionais se reúnem para discutir qual é o melhor tratamento para esse paciente. Então, a importância do nosso trabalho é justamente colaborar com esses outros profissionais, tentando pensar em qual é a melhor prática, qual é a melhor intervenção para esse paciente. No hospital, a entrevista psicológica não tem tanta privacidade de um consultório, pois na sua maioria ela é realizada ao lado do leito, espaço este onde o paciente se encontra. Se for numa enfermaria, essa entrevista se torna mais invasiva ainda, pois o espaço é compartilhado por outras pessoas e a privacidade também é invadida. Se for em quarto particular, também são encontradas limitações, tais como invasão de outros profissionais da saúde, invasão dos familiares, visitantes, entre outros. Então, como a gente havia comentado, a entrevista ela vai ter que pensar nessa diferença que existe aí desse espaço do hospital. Se a gente está falando de uma enfermaria, como que eu vou chegar até esse paciente se eu tenho outros pacientes em outros leitos, se eu tenho profissionais atendendo, se eu tenho pessoas muitas vezes acompanhando esse paciente? Então, a gente vai ter que ter um cuidado muito grande para se alcançar esse paciente, para manter o sigilo das informações. Então, a gente tem que falar um pouco mais baixo, a gente tem que chegar mais perto desse paciente, justamente para a gente aprender a lidar com essas limitações. Mesmo na melhor das hipóteses, que é o quarto particular, a gente vai ter algumas limitações, como as interrupções. Então, temos que estar atento quando parar, quando falar de questões que sejam mais importantes para esse paciente, para a gente poder lidar melhor com essas interferências. O que deve, então, fazer o psicólogo nessas situações? Então, como a gente comentou, para minimizar essa invasão de privacidade, é preciso que o psicólogo use de estratégias que possam passar confiança ao paciente, aproximar a cadeira do leito, falar num tom baixo e começar com perguntas descontraídas e menos invasivas. São algumas medidas que facilitam o processo de avaliação. Então, como a gente comentou, o cuidado que a gente tem que ter com as perguntas iniciais que a gente vai fazer. A gente não vai fazer perguntas iniciais que toquem demais problemáticas que possam ser invasivas para esse paciente. Então, perguntas gerais, perguntas que não tenham a ver diretamente com o estado de saúde, vão facilitar esse encontro. Pensar que o nosso primeiro encontro com o paciente é sempre um encontro de quebra, né? Ou seja, de criar uma empatia, de criar um rapport, para que ele chegue, para que a gente consiga alcançar o nosso objetivo enquanto avaliação, enquanto entrevista, enquanto escuta dentro do ambiente hospitalar. A proposta da escuta é trazer um trabalho mais humanizado, onde haja um espaço para as queixas que vão além da doença. Então, nossa principal ideia aí é tentar fazer uma intervenção para esse paciente que ultrapasse um pouquinho essa ideia da doença. Então, o nosso papel ali não é tratar necessariamente a doença, mas é que aspectos dessa doença, né, estão para além da doença, ou seja, quais são os aspectos emocionais que estão envolvidos nesse processo do adoecimento. E a gente pode estar falando de inúmeros assuntos que podem tocar esse paciente. O próprio processo de internação, de adaptação, de adesão ao tratamento, muitas vezes medicamentoso, de tratamentos invasivos, dependendo do caso em que a gente estiver tratando. Então, o nosso papel é humanizar esse processo de atendimento com essa escuta. Então, essa escuta não é qualquer escuta, é uma escuta diferenciada, para que a gente consiga, de fato, enxergar esse paciente além da patologia que ele está apresentando nesse ambiente hospitalar. Então, é um espaço em que a gente vai estar tendo um atendimento mais humanizado, que envolvam questões intrigantes ao paciente internado. Esse momento não deve ser forçado. Os conteúdos devem ser abordados conforme o ritmo do paciente, pois falar da doença pode potencializar o sofrimento em alguns casos e em outros pode minimizar. Então, a gente não sabe exatamente se a fala sobre a patologia vai trazer para a gente uma potencialização desse sofrimento, ou seja, eu vou levar o paciente a um sofrimento maior, ou se ele vai minimizar. Por isso que a gente não começa falando diretamente sobre o adoecimento. A gente vai fazendo perguntas, questionamentos de maneira geral, até a gente conseguir com que o próprio paciente escolha o momento mais adequado para falar. Quando ele escolhe esse momento, aí sim, a gente vai usar esse espaço de escuta para minimizar as consequências desse adoecimento. Então, vamos ficar atentos a isso
para que a gente consiga olhar de fato para o paciente. Cuidado para a gente não ter pressa, porque a gente tem vários pacientes para atender, a gente tem que visitar vários leitos. Não importa se no primeiro encontro com o paciente ele não fale nada sobre a doença dele. O que importa é o vínculo que eu vou começar a construir com esse paciente. Então, se tiver que retornar num outro momento, num outro dia, não importa. O importante é esse laço que eu estou fazendo e, com certeza, esse laço inicial já vai estar ajudando, já vai estar minimizando esse sofrimento advindo do processo de internação. Então, é preciso que a gente deixe que flua a confiança e, mediante este andamento, o psicólogo vai percebendo onde pode intervir. Então, a nossa intervenção vai depender do momento do paciente. Cada paciente vai responder de maneira diferenciada ao atendimento, à intervenção do psicólogo. Alguns vão, inclusive, recusar, num primeiro momento, ter esse contato com o psicólogo. A gente não deixa de visitar esse paciente, mas a gente vai respeitar o fato dele não querer, dele não ter o desejo de, naquele momento, falar das suas questões. Ele vai ter um momento em que ele vai falar, não, agora sim eu quero falar com o psicólogo, agora sim eu quero ter esse contato. Então, de qualquer maneira, a gente passa e deixa esse espaço aberto para que ele possa usar a psicologia com o intuito de aliviar e não ser mais um problema para ele, mais alguém que ele tem que falar, mais alguém que venha atrapalhar a rotina diária desse paciente. Vamos agora falar um pouquinho sobre esse olhar. Eu trouxe uma definição aqui para a gente entender o quanto esse olhar que a gente está falando é um olhar diferenciado. Então, a escuta ativa tem como característica o valor terapêutico da escuta, valorizando a expressão e o vínculo com o paciente, percebendo se neste momento ele precisa falar e desabafar, ou se necessita de uma atitude mais ativa, com perguntas e intervenções que facilitem as colocações do paciente sobre suas dificuldades e sobre sua compreensão sobre a doença. Então, a gente está falando aqui de uma escuta ativa que com certeza tem um valor terapêutico. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Quando a gente fala sobre um olhar diferenciado sobre o paciente, a gente vai falar da nossa principal ferramenta de trabalho. Então, enquanto psicólogo, de maneira geral, e especialmente no ambiente hospitalar, a nossa principal ferramenta de trabalho é a escuta. E a gente diz que essa escuta é ativa. Ativa no sentido de que o meu objetivo, enquanto profissional, é ter uma escuta diferenciada para que ela gere o valor terapêutico desejado. Como a gente comentou na segunda aula, o atendimento do psicólogo no ambiente hospitalar não tem o intuito de um acompanhamento terapêutico da clínica, mas tem o intuito de trazer alguma melhora para esse paciente, inclusive em termos de adaptação. Especialmente aqueles pacientes que vão precisar ficar internados por muito tempo no ambiente hospitalar, eles vão precisar do nosso apoio para um processo de adaptação a essa nova realidade. Então, vamos lembrar que a nossa escuta ativa não é qualquer escuta. É uma escuta que vai perceber quando o paciente precisa só desabafar, quando ele precisa falar, quando ele precisa eliminar a sua tensão e a sua ansiedade. Quando a fala dele já diz pra gente, olha, eu preciso de você mais um pouco, eu preciso aprofundar isso. E é o momento de a gente entrar com perguntas, a gente colocar um pouquinho mais, tentar alcançar mais fazer mais questionamentos que alcance aquele conteúdo que é preciso aí ser colocado pelo paciente para facilitar o seu processo de recuperação. Então, escuta ativa, vamos guardar isso, é uma escuta que necessariamente tem um intuito terapêutico. A habilidade do psicólogo hospitalar está em avaliar quais perguntas serão cabíveis àquela situação, qual é o momento de olhar, qual é o momento de escutar e qual é o momento de falar. Então, olha aí o que a gente está dizendo. Qual é aquele momento em que eu vou olhar, direcionar o meu olhar para o paciente, que eu vou fazer essa escuta diferenciada. Eu tenho que entender qual é o momento em que eu falo. Vai ter ocasiões em que eu, enquanto terapeuta, psicólogo dentro desse ambiente, vou falar mais do que o paciente. Vai ter momentos em que eu praticamente não vou falar. Então, eu tenho que reconhecer qual é o momento de cada um desses papéis que eu vou estar desempenhando. Quando que eu vou estar direcionando meu olhar para o paciente, quando que eu vou estar direcionando uma escuta mais ativa, uma escuta mais terapêutica, e quando é o momento de eu falar, de eu estar realizando as minhas intervenções, fazendo os meus questionamentos, pensando sempre, o nosso objetivo é favorecer a recuperação desse paciente. Para isso, é preciso conversar com a equipe de saúde antes de se colocar nos leitos.
Escutar um pouco os conteúdos e experiências da enfermagem, dos médicos, fisioterapeutas e nutricionistas sobre aquela paciente vai facilitar a condução da avaliação psicológica. Então, como a gente comentou aqui, eu preciso trabalhar também com a equipe de saúde. Nós, profissionais da psicologia, a gente não atua só com o paciente. O nosso objetivo é sempre a melhora do paciente. Mas a gente também trabalha com a família e com a própria equipe de saúde. Então, antes de chegar ao leito para conversar com aquele paciente, para tentar fazer algum tipo de intervenção, eu converso antes com a equipe de saúde. Como é que ele se comporta diante da equipe? Quais são as principais queixas? A gente tem diferentes tipos de pacientes. Então, conhecer um pouquinho esses diferentes tipos vai facilitar quando a gente chega até esse paciente. Já vai ajudar a gente a entender, a partir de qual tipo de paciente, qual deve ser a minha conduta para conseguir alcançar esse paciente. Deve-se respeitar o momento do paciente de não querer falar ou chamar o psicólogo para expor alguma inquietação. Para isso, é muito importante que esclarecimentos sobre a doença e descrição de alguns termos técnicos sejam dados com precisão. Se a dúvida surgir, é muito importante colocar para o paciente que esta será buscada e, num posterior encontro, a mesma será esclarecida. Nesse momento, a linguagem verbal e não verbal devem ser analisadas, a fim de que se tenha uma medida sobre o sofrimento do paciente. Bom, temos duas coisas aqui para a gente estar trabalhando. A primeira delas é sobre a recusa do paciente com relação à nossa intervenção. Então, eu tenho que respeitar quando o paciente não deseja, né, a nossa intervenção, quando ele não quer. Não significa dizer que a gente não vai se colocar disponível, a gente vai esperar o momento adequado para essa intervenção, porque com certeza ele vai nos solicitar em algum momento. E uma outra questão são as dúvidas que o paciente vai apresentar com relação à sua doença. Nós comentamos na aula passada que diagnóstico, notícias sobre a doença e, no caso, para a família, sobre o falecimento, isso é um papel do médico, não é do psicólogo. Não significa dizer que a gente não tenha que aprender. Então, a gente pode acompanhar o médico, a gente pode ouvir, a gente pode participar daquele momento, porque o nosso papel pode ser tirar dúvidas para o paciente sobre questões relacionadas à sua doença. Então, quando cabe ao psicólogo, ele pode procurar saber e tirar dúvida. Quando ele percebe que há algo um pouquinho que vai além, ele vai solicitar esse médico que encontre com esse paciente para estar tirando essas dúvidas que são mais voltadas para o diagnóstico em si e para o seu tratamento. Uma outra questão que a gente tem nesse mesmo momento é como a gente vai olhar para esse paciente. Vamos lembrar, e isso não é só da psicologia hospitalar, é da psicologia, que o nosso olhar ele tem que ser além do conteúdo verbal. O nosso corpo emite sinais para o outro e a gente tem que estar bastante atento, por isso que o nosso olhar é diferenciado. Eu não estou olhando só para o que o paciente, ou escutando só o que o paciente está me dizendo através da fala. O corpo dele, o olhar, a forma com qual ele se coloca diante da gente, são sinais que vão estar trazendo alguma informação para a gente. Então, vamos estar atentos a isso, não ficar preso ao conteúdo. O paciente se recusa, por exemplo, a falar com o psicólogo. Talvez ele esteja falando que não quer, mas o corpo dele está emitindo sinais de que eu preciso de você. Né? Chega mais perto, não vai embora, não desiste. Então, a gente tem que estar atento a isso para a gente perceber qual é o momento de fato esperar o paciente, qual é o momento de ir chegando aos pouquinhos, o quanto que essa fala não está dizendo exatamente o oposto do que ele deseja. Então, vamos estar atentos também à linguagem verbal e não verbal que é emitida por esse paciente. Então, continuando essa questão da linguagem, o silêncio, o choro, a risada, os gestos, a inquietação, o olhar, todos esses comportamentos e sentimentos têm seus significados no momento da escuta. E esses sinais servem de pistas para as próximas entrevistas ou encontros que serão realizados. Estas serão informações valiosas para o diagnóstico clínico, para a intervenção do médico e de toda a equipe de saúde, pois é a partir desses dados que as intervenções poderão ser feitas com precisão. Caso contrário, servirá apenas para que os exames tragam aí o problema. Então, gente, o nosso papel é extremamente importante até para ajudar a equipe a como lidar com esse paciente. E é um cuidado que a gente ainda vai falar mais adiante, mas eu já vou antecipar. Eu não vou sair dali falando para toda a equipe de saúde o que foi trocado com o paciente. Olha o sigilo
que é exigido pela nossa profissão com relação ao conteúdo que é colocado. O que eu vou estar passando para a equipe, especialmente quando a gente está falando de uma equipe transdisciplinar, são as informações que são importantes para que ele possa lidar de forma mais adequada com aquele paciente. Eu não vou estar lá trazendo os conteúdos internos desse paciente para a equipe, mas eu posso trazer as informações que são importantes com relação ao estado emocional desse paciente e como trabalhar a partir desse estado emocional. E assim a gente está respeitando a ética e está conseguindo colaborar aí com o paciente. Trouxe agora uma ilustração, um exemplo sobre a diferença do diagnóstico médico para o diagnóstico psicológico. Eu trouxe uma citação de Simonetti para a gente entender um pouquinho. O médico, quando se debruça sobre o paciente, posicionando o estetoscópio sobre o seu peito em busca de informações sobre o funcionamento do coração, já está passando ao paciente a sensação de que é cuidado, tratado mesmo, e isso faz com que esse último se sinta melhor. Quando o psicólogo entrevista um paciente pela primeira vez, procurando diagnosticar sua forma de reação à doença, ao mesmo tempo já está oferecendo ao paciente uma escuta, que permite ao paciente elaborar sua doença por meio da fala, o que por si só produz efeitos terapêuticos. Não existe um ato que seja exclusivamente diagnóstico, e todo encontro comporta possibilidades terapêuticas. Então, como a gente já havia comentado, obviamente a gente viu historicamente que o paciente, de maneira geral, o ser humano, dar ao médico o poder sobre a cura da doença, sobre o trabalho sobre a doença. Aos pouquinhos a gente foi invertendo isso, até para nossa aceitação dentro do hospital, a gente precisou mudar a cultura. A cultura toda da sociedade precisou mudar o olhar sobre a doença. A doença não tem mais a ver só com a medicina. Hoje a gente sabe que existem outras áreas que também trabalham, incluindo aí a psicologia. Então é óbvio que o paciente, quando já recebe o médico, ele já se sente cuidado. Quando ele recebe o psicólogo para um diagnóstico, ele necessariamente está passando por um processo de modificação. Porque, como a gente comentou, toda escuta ela é ativa. E ela tem aí, então, uma função terapêutica que já vai gerar uma modificação nesse sujeito. Então, de alguma forma, a gente já vai estar ajudando ele a elaborar as questões relacionadas à sua doença. Vamos falar um pouquinho agora como é que a gente faz essa entrevista psicológica. O primeiro momento é a hora de apresentar-se ao paciente, esclarecer seu papel dentro do hospital e em quais momentos ele poderá estar solicitando a ajuda do psicólogo. Então, esse primeiro momento, a gente vai estar acolhendo esse paciente, se apresentando, dizendo nosso nome, o que é o psicólogo, qual é o papel do psicólogo ali, e deixar claro também em que momentos a gente vai poder ser solicitado. Até porque a demanda do nosso papel é muito grande. A gente não tem aí tantos psicólogos assim como deveria ou como a gente gostaria para dar conta de um atendimento maior para esses pacientes. Então, a gente vai ter que atender muita gente dentro do ambiente hospitalar. Então, a gente tem que ter o cuidado de conseguir fazer essa divisão de tempo para que o paciente também não solicite e que a gente acabe fazendo um tratamento mais exclusivo. Então, a gente tem que se apresentar, a gente tem que deixar claro aí qual é o nosso papel e quando ele pode estar solicitando, qual é a frequência que a gente vai estar procurando, para que o paciente não fique frustrado e se sentindo abandonado também. Em muitos hospitais, às vezes, é um psicólogo para dar conta de tudo. Não é o ideal, não é a proposta, mas a gente tem que entender o que é a proposta do ideal e o que a gente tem de real. A gente fala de especificidade da psicologia em atuar. Obviamente, se eu tiver um psicólogo que tenha uma especialidade na UTI, trabalhe só na UTI, ótimo, mas nem sempre isso vai ocorrer nas unidades hospitalares, e especialmente no serviço público. No segundo momento, é a hora da gente deixar o paciente falar. Então, a gente tem o primeiro momento, é o nosso papel de se apresentar para o paciente. No segundo momento, é a vez dele estar falando. Então, a gente vai sempre o estimular com uma pergunta prazerosa, por exemplo, perguntas gerais, se ele é casado, se ele é solteiro, se ele tem filho, elogiar alguma coisa nele, o cabelo, comentar sobre algum objeto dele que se encontra naquele quarto. Isso é muito importante para quebrar o gelo frente a uma figura estranha e que carrega o estigma de que é para cuidar de loucos. Então, a gente não conseguiu ainda tirar a ideia das pessoas de que psicólogo é para maluco. Primeiro que a gente não tirou a ideia de que a gente não é maluco, né? Então, todo psicólogo é louco, esse é o principal estereótipo que a gente tem. Então, a gente não tirou ainda o estereótipo em cima da nossa profissão, e vários colegas falam isso, né?
quanto mais com relação à procura. Então, muitas pessoas não procuram psicólogo ainda, porque psicólogo é só coisa de maluco. Eu não sou maluco, então não preciso de um psicólogo. Isso não vai ser diferente no ambiente hospitalar. Então, começar a falar de maneira geral sobre questões mais alheias àquela condição do hospital vai favorecer a construção desse vínculo com o paciente para a gente quebrar esse estigma aí de loucura. Porque o paciente vai perguntar, sabe aqui por quê? Porque você é maluco, eu sou maluco? Então é por isso que mandaram chamar você? Então tem que ter um cuidadinho aí para a gente quebrar um pouquinho essa ideia de que o psicólogo é para maluco. Na hora que o paciente estiver falando, é muito importante estar atento aos sintomas e sinais do conteúdo, tais como negação, enganação, falta de percepção, reconhecimento, como a gente falou da linguagem não verbal, as risadas, as perguntas inadequadas que vão indicar aí ansiedade, nervosismo, crítica que é feita, evitação, a fuga para falar de si mesmo, está sempre tentando falar de outras coisas, entre outros conteúdos. Todos esses são considerados como respostas sobre a percepção dessa pessoa ao espaço hospitalar. Ou seja, cada uma dessas coisas que ele vai estar colocando é um sinal do desconforto, é um sinal da dificuldade que ele pode estar tendo com esse ambiente. É por meio dos feedbacks a essas reações que a relação de confiança, o acolhimento, o suporte, o respeito e a atenção são estabelecidos. Para que o paciente se sinta seguro sobre os conteúdos que ali são expostos, é importante esclarecer sobre o sigilo e que os conteúdos importantes serão transmitidos ao médico e só se isso implicar na melhora dele. Caso contrário, as informações ficarão entre ele e o psicólogo. Então, isso é algo que a gente já comentou. Quando que eu vou falar e o que eu vou falar para a equipe médica? Eu só vou falar questões que vão auxiliar esse paciente na sua melhora. O ideal é que a gente até converse com o paciente, algumas coisas que possam ser faladas para ele, sobre o que a gente pode estar passando para o médico. Vou conversar isso com o médico, então, para ver se ele melhora isso. Às vezes é um desconforto com relação à medicação, com um posicionamento que tem que ficar, enfim. Qualquer coisa que possa ser passada para o paciente, melhor. E ele tem que saber que dali só vai sair coisas que são importantes para o seu tratamento. E as demais questões pessoais dele ficarão só entre ambos. Então, quando não for ajudar, isso não vai ser passado para a equipe de saúde. Todas essas informações não são possíveis em um único contato, até porque o tempo é curto. Devido à grande demanda no atendimento e nesse primeiro momento, é muito importante, é muito difícil que o paciente estabeleça uma relação de confiança com o psicólogo, por isso é importante, caso o tempo de internação permita, voltar a esse espaço mais umas 2 vezes, pelo menos. Então, a gente está falando aí da entrevista, não estou falando do atendimento que a gente vai prestar a esse paciente, mas em termos de entrevista, o ideal é que a gente consiga fazer isso umas 3 vezes, quando possível. Como a gente falou, a gente nunca sabe quanto tempo esse paciente vai ficar internado. Então, como esse tempo é curto, óbvio que o maior de informações que a gente consiga obter num primeiro, segundo momento, melhor. Mas o ideal é que a gente retorne várias vezes para que a gente consiga alcançar. E especialmente no primeiro momento, que o foco maior é esse contato, é esse vínculo de confiança com o paciente. Ao final de toda e qualquer entrevista, faz-se necessário que o psicólogo forneça um resumo ao paciente sobre o que foi relatado e o que ele entendeu sobre os conteúdos expostos. Assim, o paciente terá confiança maior no psicólogo, pois foi escutado perfeitamente e saberá que os conteúdos ficaram registrados. Gente, isso é o que a gente faz também na clínica, tá? Vou resumir rapidamente. O que a gente faz? A gente escuta o paciente e dá um retorno para ele daquilo que foi falado. Até para saber se o que a gente compreendeu, se o que a gente captou dele é exatamente o correto. Então, toda entrevista tem uma devolução. Eu vou resumir para o paciente aquelas informações, aquilo que eu captei que foi mais importante sobre o seu conteúdo. Então, não vamos deixar de fazer devolução. Isso faz parte do processo de qualquer entrevista. Contratos que são estabelecidos pelo psicólogo no atendimento em um hospital. São descritos agora aqui, eu vou descrever para vocês, alguns tipos de contrato que o psicólogo pode estabelecer com os hospitais quanto ao atendimentos que são prestados. Ou seja, que atendimentos, como é aí
que paciente que esse psicólogo vai atender, como é que vai ser essa demanda, esses atendimentos. Isso vai depender do tipo de contrato que é feito com esse psicólogo. Então, a gente tem 3 tipos aí: o atendimento integral da clientela, o atendimento parcial da clientela e o atendimento parcial segundo os critérios de seleção estabelecidos pela equipe. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Atendimento integral da clientela. Viável a internação de menor porte ou junto a especialidades médicas, que atendam um número limitado de indivíduos. Possibilita que seja feita uma triagem de todos os pacientes, tendo em vista a seleção pelo psicólogo dos casos que apresentam demanda de assistência psicológica durante o período de hospitalização. Então, aqui todos os pacientes vão ser entrevistados e a gente vai separar, através dessa triagem, quais são os casos que demandam assistência psicológica durante o seu período de hospitalização. No caso do atendimento parcial da clientela, isso é útil em unidades de internação de médio ou grande porte. Seleciona a parcela dos indivíduos hospitalizados para os quais o psicólogo julga ser prioritário o atendimento. Por exemplo, pacientes da enfermaria com problemas ortopédicos. Todos têm que passar pelo atendimento psicológico. Isso pode ser definido entre o médico e os enfermeiros. Então, nesse caso aí do parcial, eu não vou conseguir atender todos os pacientes em função da demanda do porte do hospital. Então, a gente vai atender aqueles pacientes que a gente selecionar previamente. Então, por isso que é atendimento parcial. A gente vai perceber quais são aqueles pacientes que vão passar por atendimento. Todos que vão passar por uma cirurgia. Então, esses são os pacientes que vão previamente passar por um atendimento. Diferente do caso anterior que a gente viu, do atendimento integral, que todos passam pela triagem, todos passam pela seleção, e aqueles que a gente perceber a demanda que vão passar pelo atendimento. Nesse caso, de uma unidade maior, de grande porte, a gente não vai conseguir dar conta de fazer dessa forma. O terceiro tipo de contrato é o atendimento parcial da clientela, segundo critérios de seleção que são estabelecidos pela equipe. Em grandes enfermarias ou com número heterogêneo de pacientes, prevê que a assistência psicológica seja prestada apenas para alguns, aqueles considerados mais necessitados. Então, aqui a gente já está falando da seleção que vai ser feita pela equipe de saúde. Então, é a equipe que vai dizer, olha, atende o paciente do leito tal, olha, atende o fulano de tal. Então, quem vai decidir, quem vai passar pelo atendimento, pela assistência psicológica, vai ser a própria equipe de saúde. Então, com isso, a gente tem aí os 3 diferentes tipos de contrato. Se vocês tiverem alguma dúvida maior, entrem em contato com o seu professor através dos fóruns de discussão. Todos os atendimentos psicológicos devem ser registrados no prontuário hospitalar do paciente até a sua conclusão naquele espaço. Algumas condições devem ser levadas em consideração para avaliar o estado do paciente na enfermaria, tais como condição psíquica atual do paciente, correlação entre o estado psíquico atual e sua situação médica, condição emocional prévia, estrutura e dinâmica de personalidade e situação psicossocial e ambiental. Vamos começar a falar então agora sobre como se dá o registro no prontuário e, como a gente comentou aqui, tudo que a gente precisa avaliar sobre o estado do paciente, tá? Qual é a condição dele emocional, fazendo uma relação tanto do seu estado emocional como a sua situação médica, ou seja, se a doença que ele apresenta requer um estado emocional desse porte ou não, ou se ele está tendo problemas emocionais além do que a condição médica pediria. A gente vai estar fazendo toda essa avaliação e vamos ver agora como é que a gente faz com relação aos prontuários. Após todo e qualquer fechamento de atendimento na enfermaria, é preciso que alguns questionamentos sejam respondidos. São eles: existe uma real demanda de atendimento pela equipe de psicologia voltada para o paciente e familiares? Ou seja, essas entrevistas que a gente está fazendo com o paciente, que a gente pede as informações da equipe, a gente está trazendo agora algumas perguntas que a gente tem que se fazer enquanto equipe para saber se o paciente realmente precisa de uma demanda de um atendimento, esse familiar, ele precisa de uma assistência psicológica. A gente sabe o quanto é importante esse familiar, a presença da família para a recuperação desse paciente. Então, é importante a gente também reconhecer quando esse familiar não está dando conta da condição médica do paciente. Então, para auxiliar a recuperação desse paciente, talvez a nossa assistência tenha que ser muito maior com a família do que com o próprio paciente. Então, uma das perguntas que a gente faz existe real demanda para esse paciente ou para esse familiar para o atendimento psicológico? Uma segunda questão: a demanda detectada é compatível com o que foi especificado no pedido de consulta formal? Ou seja,
a demanda está de acordo aí com a solicitação feita pela equipe de saúde, a demanda da equipe implicada na problemática emocional do paciente, ou seja, enquanto esse emocional do paciente tem relação com a equipe de atendimento, porque aí a gente vai ter que pensar se a equipe também não precisa, né, de uma ajuda. Quarta questão, qual o estado emocional do paciente familiar, considerando a situação da doença e tratamento? Qual o grau de comprometimento observado na situação? A gente tem que perceber aí se o estado emocional, tanto da família quanto do paciente, condiz com a sua condição. É diferente um paciente que recebe um diagnóstico de câncer, um diagnóstico de uma doença em estágio terminal, diferente de uma cirurgia eletiva que vai ser realizada. Então, é óbvio que o estado emocional nessas duas situações deve ser extremamente diferente. Então, qual é o estado? Tem a ver com a demanda, né, desse atendimento, ou seja, eu estou com um paciente, por exemplo, que vai fazer uma cirurgia eletiva e ele está completamente descontrolado, acreditando que vai morrer, e a família está comprando essa mesma verdade. Então, essa é uma demanda emocional que está além do que pede essa condição médica. E aí, então, tem que pensar em qual é a melhor intervenção nesse caso, já que requer um equilíbrio, um controle emocional maior em função da condição. Uma quinta questão que a gente deve se fazer: de que maneira os antecedentes psicossociais, pessoais ou familiares podem estar interferindo no atual estado emocional do paciente? Então, todo paciente ele vai ter influência de todos os aspectos ao seu redor, ou seja, não da doença em si, mas questões pessoais, da vida pessoal e também dos seus relacionamentos sociais vão estar implicados aí com certeza no seu estado emocional atual. Então, a gente tem que saber quais são, para a gente também perceber quando é da doença e quando tem fatores externos envolvidos nesse estado emocional. Sexto, qual a influência das condições ambientais relativas à hospitalização no desencadeamento ou maximização de reações emocionais desadaptativas? Ou seja, o quanto a sua condição emocional não está envolvida com a adaptação a esse ambiente. A necessidade como conduta primária ou subsidiária ao acompanhamento psicológico de avaliação psiquiátrica, a adoção de medicação com ação psicoativa. Então, eu vou avaliar se existe aí a necessidade também de uma avaliação psiquiátrica. E última pergunta, quais os focos e objetivos a serem contemplados na proposição de condutas, considerando o fato do paciente encontrar-se hospitalizado? Então, com essas 8 perguntas aí, a gente tem certeza de que a gente está fazendo uma boa condução aí, uma boa intervenção dentro da unidade do ambiente hospitalar. A gente percebe, então, que a avaliação psicológica no espaço hospitalar tem todo um protocolo a ser seguido para que se obtenha êxito nos resultados, caso contrário, virará apenas um diálogo. E aí a gente não tem, né, o nosso objetivo. Vamos falar de novo aí agora, vamos retomar aí para a gente fechar a ética no preenchimento dos prontuários. O Código de Ética do Psicólogo aborda a questão do sigilo no seu artigo 9º. É dever do psicólogo respeitar o sigilo profissional, a fim de proteger, por meio da confidencialidade, a intimidade das pessoas, grupos ou organizações a que têm acesso no exercício profissional. Então, a gente aprende desde o primeiro período que devemos guardar sigilo sobre as informações que chegam até nós. Então, como fazer isso dentro do ambiente em que vários profissionais vão ter acesso a esses prontuários? Então, os prontuários no hospital se colocam como meio de comunicação entre os profissionais da saúde, para que todos entendam o estado físico e emocional do paciente e deem continuidade ao tratamento dentro de uma lógica de raciocínio. Por isso que a gente comentou, qual é a informação que deve conter, então, no prontuário? Somente aquela informação que for importante e útil para a equipe de saúde. Nada que ultrapasse esse limite pode ser colocado nos prontuários. Gente, eu tenho que lembrar que qualquer profissional pode ter acesso a esse prontuário, inclusive o paciente. Em algum momento ele pode ter acesso ao seu prontuário. Então, cuidado com o que a gente anota, porque tem que ser o suficiente para dar conta do atendimento, né, do restante da equipe a esse paciente. O hospital, para dar um exemplo, apenas tem a guarda desses documentos, ou seja, é seu fiel depositário, com a finalidade de preservar o histórico de atendimento de cada paciente. Porque, na verdade, o prontuário é do paciente. O hospital ele só guarda aquele documento que é do paciente.
A resolução do Conselho Federal de Psicologia, número 1 de 2009, em seu segundo artigo, aponta as informações que devem ser registradas no prontuário pelo psicólogo. Então, a gente tem uma ajuda aí do Conselho que já disse pra gente o que a gente deve colocar. Primeiro, identificação do usuário da instituição, avaliação da demanda e definição dos objetivos de trabalho, para que a gente foi solicitado, quais são os objetivos da nossa intervenção, registro da evolução dos atendimentos, de modo a permitir o conhecimento do caso e seu acompanhamento, bem como os procedimentos técnicos científicos adotados. Então, vou botar a evolução, o que eu fiz, quais são as estratégias que eu utilizei, né, com relação aos meus atendimentos. Registro de encaminhamento ou encerramento. Então, se a gente encaminhar para um outro profissional, de repente eu percebo que ele precisa de uma avaliação psiquiátrica por uma medicação, enfim, eu vou fazer esse encaminhamento ou vou encerrar o atendimento quando ele se encerra por si só ou quando o paciente, né, tem alta. Cópia de outros documentos produzidos pelo psicólogo para o usuário, instituição do serviço de psicologia prestado, que deverá ser arquivada, além do registro da data de emissão, finalidade e destinatário. Então, se tiver algum outro documento que a gente tenha produzido, alguma entrevista que precise ser colocada e anexada, a gente vai anexar para ser arquivado juntamente com o prontuário. Em hospitais, a situação não é muito diferente. Deve-se seguir o mesmo protocolo para que os prontuários sejam preenchidos com rigor e ética. Então, a gente estava falando ali, essa resolução do Conselho é para a gente fazer esse arquivamento em quaisquer documentos, em quaisquer atendimentos, inclusive na clínica. É óbvio que na clínica eu vou colocar todos os detalhes do atendimento, ou seja, eu vou poder colocar muito mais detalhe porque aquilo foi guardado comigo. Eu sou a responsável por isso e só eu vou ter acesso. No hospital, como outros profissionais, a gente vai ter que, na verdade, só ter um cuidado com o que é anotado. A gente vai seguir aquelas etapas e perceber, dentro daquilo que foi colocado pelo Conselho, até onde vai o limite da minha escrita para não descumprir a questão do sigilo. Então, as informações contidas nesse espaço devem ser apenas as relevantes, resguardando a confidencialidade dos detalhes e reforçar o sigilo das informações. E eu vou reforçar o sigilo, inclusive, para a equipe de saúde, né? Quando eu coloco uma informação que é do paciente no prontuário, eu passo a responsabilidade do sigilo, inclusive para aquele que tem acesso ao prontuário. Então, esse sigilo não passa a ser só meu, mas também da própria equipe de saúde. Aquela informação que eu, enquanto psicólogo, estou colocando no prontuário, é aquilo, como a gente comentou, que vai ser importante. E eu vou colocar isso para os demais profissionais de saúde, especialmente o médico, o enfermeiro que vai estar lendo esse prontuário, que a partir dali, eles também devem guardar sigilo com relação àquelas informações. E aí, só uma informação para a gente com relação à guarda desses prontuários, eles devem ficar arquivados por um período de 5 anos sob a responsabilidade do hospital. Mas como a gente se trata de uma área de saúde, tem uma lei que diz que ele deve permanecer guardado aí durante 20 anos. Agora, só para a gente fechar, um resuminho do que a gente discutiu, a avaliação psicológica no espaço hospitalar é então uma atividade muito sucinta e de pouco acompanhamento, pois não se sabe quanto tempo o paciente permanecerá internado. Então, a gente deve levar isso em consideração. Eu não sei qual vai ser o tempo de internação dele, então eu tenho que pensar a minha prática a partir desse viés. É preciso haver um cuidado muito grande na escuta e se atentar aos detalhes, para que o diagnóstico seja feito com precisão e venha ajudar os outros profissionais da saúde a dar fechamento ao caso. Algumas perguntas são necessárias, assim como quando finaliza o processo de avaliação, é preciso fazer a devolução para o paciente dos pontos que foram observados, assim como preencher alguns questionamentos no prontuário, a fim de que em futuras entrevistas a técnica seja aperfeiçoada. Isso aí é só para fechar aquilo que a gente falou. Então, a gente precisa sim realizar perguntas no processo de avaliação e a gente depois deve deixar as informações que são importantes nesse prontuário. O preenchimento do prontuário deve seguir todo o processo de sigilo e confiabilidade nos dados que foram obtidos, se restringindo apenas a assuntos que são de interesse da equipe de saúde. Os arquivamentos desses dados são de responsabilidade do hospital, como a gente comentou, por um período de 20 anos, onde o paciente pode ter acesso a qualquer informação necessária. Então, como a gente falou, o prontuário é do paciente. O hospital vai ter a guarda disso por um período de 20 anos, porque o paciente pode precisar, pode querer ter acesso a alguma dessas informações. Com isso, a gente está encerrando, então, a nossa terceira aula. Encontro vocês na aula 4.